Alô pessoal, estamos aqui mais uma vez na belíssima recepção da Livraria Vozes, que fica na rua Carlos Gomes, Salvador, Bahia, 698A, entre o edifício Garagem e o Procon. E estamos hoje aqui, eu e meu amigo Ronaldo Ferreira, meu amigo, mais um prazer inenarrável, né? E ilimitado, para falar hoje um pouquinho de ética e moral. Esse assunto vai ser um trampolim para o futuro, que vai ser a política. Mas é importante a gente falar um pouco sobre essas questões que envolvem a ética e a moral. E assim, muita gente tem dúvida, né, Ronaldo, sobre o que é a ética, sobre o que é a moral. Tem gente que mistura, devem ter seus porquês da mistura. E nós vamos aqui hoje discutir um pouco essa questão. Né? E a palavra é sua, meu amigo. Fique à vontade, porque a coisa aqui começa por você. Ou termina ou começa, tanto faz, meu irmão. Olha, a grande questão de você hoje ter essa dúvida é porque quando você fala em ethos do grego ou fala em moralis para o latim, as duas palavras eram sinônimos, tá? Então uma no grego, outra no latim. Então qual é a grande questão disso? Bom, quando na Grécia se pensou em ética, pensava nessa coisa de como viver com o outro, como viver bem, né? Que é a questão do oikos, né? Que a gente chama hoje de ecologia, estudo da casa, né? Então, habitar nessa casa, né? Como no latim também moralis, que dá uma palavrinha que a gente conhece, morar, habitar. Então as palavras, elas são correlatas aí, né? Então você tem ética para os gregos, ethos para os gregos, e moralis para os de língua latina, os romanos. Ao mesmo tempo que a gente tem passio para os gregos, ou para os romanos, de paixão, e patos para os gregos. Então, a grande questão é o seguinte: pensou, logo de início, como estabelecer uma conduta para viver bem. E aí a gente já tem, logo nos primeiros embates, lá, Sócrates com os sofistas, a ideia do relativismo, né? Do viver em comum. Será que a verdade é só argumentativa, a verdade é universal, é social? E por outro lado, os romanos também. Mas aí as duas coisas começaram a mudar, né? O que aconteceu? Os gregos continuaram com o conceito universal, apesar de ser muito restrito para eles definir aquilo que era certo para os gregos, mas não havia essa coisa de pensar uma cultura, etc. Os romanos, quando começam a expandir o seu império, começam a partir daí a separar moralis para grupos. Você começa a ter o Código de Direito Romano para os romanos, ou seja, para o cidadão romano, uma lei, o nomos, uma regra, o lexo, né? E tem ali a questão toda de leis paralelas para as colônias. Um exemplo disso é o período de Jesus. A gente fala de Jesus, a gente está na Judéia ali. Jesus vive na Judéia com dominação romana. Ao mesmo tempo que tem lá os fariseus, saduceus, ou seja, toda uma prática religiosa permitida pelos romanos. Ou seja, ali há uma regra ou regras dos romanos, mas existem outras regras paralelas que é de convívio dos judeus. Então, tem todo um culto, tem toda a questão de até guardas do sinédrio, etc. Agora, quando tinha algo maior, tinha que reportar para os representantes do governo romano, como é o caso de Pilatos, Herodes, que era governador, etc. Então, aí você já percebe que essa moral romana ela começa a diferenciar em culturas. Você tem uma máxima e as mínimas ali. Então, a ideia de ética e de moral, elas começam a separar aí. Depois vem o cristianismo, né? Falando de Jesus, vem a questão do cristianismo. O que é que o cristianismo ajuda para essa questão da ética? A expandir para a ideia de igualdade. Você pega a carta lá de São Paulo a Filemon, um escravo foge e vai procurar Paulo, e Paulo devolve ele para seu senhor com uma carta dizendo que o receba não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Que agora não há mais escravos ou livres, todos são irmãos em Cristo. Então há uma contribuição muito importante para essa ideia de uma ética que vai se expandir como universal. E aí tem depois a questão moral, etc. Mais à frente, dando um salto, né? Aí, porque o próprio cristianismo vai ter momentos em que essa época vai ser questionada, como Inquisição, sim, essa ética cruzado, foi muito questionada, né?
São momentos, inclusive, no período da história, muito extensos, né? Porque você esquece os princípios do próprio cristianismo para viver a questão... O princípio de formação para viver um momento histórico, histórico, né? Da cristandade, ou seja, a preocupação do poder, a preocupação até de manter a estrutura, etc. E aí a gente começa, dentro do iluminismo, uma questão muito mais ampla, porque a gente vive no Renascimento, a questão da escravidão, etc. E agora, no Renascimento, o que vai acontecer? No Renascimento começam os questionamentos, você tem escravidão em alguns lugares, como aqui no Brasil, na América, de modo geral, e aí você vai ter uma luta do liberalismo, que é político, e em alguns pontos econômico. Desculpa, Edson, eu acho que o liberalismo sempre está pendurado nesse pêndulo econômico. Rousseau é um cara que foge à regra, mas... mas assim, do ponto de vista ideológico... Mas ele questiona se esse liberalismo político não vai ruir com o liberalismo econômico, né? Mas o horrível disso tudo é que a ética sempre dança um pouquinho nessa pista, sempre, né? Você vê que o cristianismo joga e vai para um lado, vai para o outro. Aí, o que acontece lá? Kant, com a questão da ética, da deontologia, aqui, ó, Kant, crítica da razão pura, crítica de julgar. A crítica de julgar é um dos melhores para você entender, se não o livro, né? Sim. Então, o que Kant vai começar a trazer uma questão de uma ética transcendental? O que seria transcendental? Em todo tempo, em todo lugar. Em qualquer lugar. Então você teria uma máxima, que seria essa máxima liberal de igualdade. Todos são iguais. E aí, por isso que você vai sentir a influência disso aqui no Brasil, dos anti-escravistas, os abolicionistas, que eram liberais, né? Por quê? Porque eles acreditavam que todos eram iguais, não tinha sentido. Seja por uma questão econômica de produção e não tem mais sentido ser escravo. Certo. Você vê que por trás de uma explicação que parece boa e inocente, tem sempre uma intenção. Então você começa a ter aí uma questão de uma ética universal que vai acabar numa ideia de direitos humanos. Mesmo assim, quando se falam todos os homens são iguais, no século XVIII ainda está pensando em homens. Rousseau é que provoca a questão de um sufrágio universal, etc. E aí você vai caminhar para essa ideia de direitos humanos, e aí isso vai para a Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial uma convenção do que seria os direitos humanos. E esses direitos humanos começam com um princípio básico, que seria todos os homens, todos os seres humanos são iguais. E isso é interessante como ética, porque isso está acima de questões morais, ou seja, a moral agora passa a ser algo cultural. Então eu tenho algumas características para isso. Eu digo para meus alunos o seguinte: se você não faz essa distinção, você não pode contra-argumentar com a questão de gênero nem de etnia. Porque eu tenho que partir de um princípio maior, que todos os homens são iguais. Senão, eu não tenho como. Se eu relativizar isso, eu não tenho como. Eu volto ao princípio de Sócrates. Se eu relativizo a verdade no discurso, eu não tenho como defender o meu. Porque se a verdade é relativa ao discurso, o machista está falando o que ele acha e é certo, porque é relativo a ele. Sim. O homofóbico, o que ele fala é certo, porque é relativo a ele. O antissemita. E aí, tantos tanta coisa. Neonazismo, tudo isso é justificado a partir disso. Então, eu não posso ter um relativismo para questões éticas. Perfeito. Ronaldo, só para dar uma geral aqui para a galera que está vendo a gente nesse momento. Então, assim, de um ponto de vista um pouco mais genérico, sim, claro, você desdobrou, especificou cada ponto, mas de um ponto de vista mais genérico, a gente pode, inclusive, pensar que a moral, ela é um código individual ligado à cultura do indivíduo. Sim. E a ética é um conjunto de códigos ou de regras para se viver pacífica e bem em sociedade. Perfeito. Né? Então a ética, ela engloba toda uma razão que perpetua o convívio, que perpetua a igualdade, mas dentro de um parâmetro. Perfeito. Associado à cultura de cada indivíduo. Eu não posso pensar dinamicamente na lógica da ética e da moral do chinês, porque exato, é muito difícil, perfeito, né? Por isso, inclusive, nós fizemos um vídeo aqui, uma das nossas apresentações, que eu coloquei aqui uma questão que era muito complexa. É a gente olhar para outras pessoas que vivem com outras culturas e dizer, aquela ideia funciona lá, porque não pode funcionar aqui? Sim. Porque a ética e a moral, elas são processos de identidade. Se você não constrói nada dentro da sua identidade, fica cada vez mais difícil você pensar nisso. Com certeza. E se você não tem uma certa coerência dentro dessa identidade, que vai mudando, porque tem um processo ético que é pedagógico. A gente poderia usar até um termo de uma economia como caminho. Sim. Então, por exemplo,
eu posso dizer que o cara pode ser imoral e ético. Possível. Kant coloca muito isso, porque ele vai falar da autonomia quando você, obedecendo seu imperativo categórico, que seria a razão máxima, sem sentimentos, etc., mas a razão máxima que está com a dignidade do outro. Então, eu, por exemplo, no período que no Brasil tinha escravidão, havia leis para essa escravidão, etc. Mas os abolicionistas eram imorais, porque eles não aceitavam essa lei. Mas eles vinham de um princípio de igualdade, que é a ética, ou seja, eram imorais, porém éticos. Porque a lei tem dois aspectos aí. E aí de lei... Você me lembrou uma coisa muito interessante. Sim. Não estou falando de abolicionista, não. Santo Agostinho disse uma certa vez o seguinte: Sim. Se uma lei é feita, já que a lei é produto da ética de um povo, então, Exato. Se uma lei é feita para apenas uma parte daqueles que estão sob o teto das mesmas lógicas, então ela não é lei. É artifício de uso individual de um grupo ou de alguém. Porque tem essa questão da lei e da ética como uma ideia de dominação. Por exemplo, o cara lá no Islã radical e tortura e tudo, ele diz assim, na minha ética, ele jamais vai dizer a minha moral. Ele pode até dizer, eu sou um homem moral na minha conduta. Mas é chocante do mesmo jeito. Com certeza. Por exemplo... O que dizer às vezes de alguns magistrados que no exercício da lei demonstram uma imoralidade fora da média. Não vamos falar de questões particulares. Isso. Mas isso acontece, não? Porque falar de um cara que é condômino, vou num ramo menor, que é condômino de um prédio, ele é o primeiro a desobedecer as regras. Você não pode colocar a bicicleta em qualquer lugar, tem um bicicletário ali. Ele é o primeiro a pedalar de manhã no domingo e colocar a bicicleta próximo do elevador. Então fica difícil, né? Ou as coisas mais simples, você fala contra o corrupto, chega ali no shopping e coloca o carro numa vaga de um idoso. Bizarro. E aí você diz, ninguém está vendo, ou não tem idoso no exato momento. Ou então se agarra naquela ideia extremamente antiética, por sinal, aquela ideia de que assim, não, corrupção não é isso. Corrupção é aquilo que tem um corrupto e um corruptor. E nós sabemos que a corrupção, ela é um processo de degeneração. Aí você buscou uma palavra muito interessante. O próprio Aristóteles usa isso, a gente pode traduzir como corrupção, ou seja, algo que se estraga. O Kant vai usar isso como alguém que não tem o juízo perfeito de julgar. E aí uma criança, talvez, né, dentro da situação de não ter o juízo, por isso que a criança vive sobre a tutela. A tutela, então exatamente. ela tem uma heteronomia, a lei é fora dela, ela não pode ter uma autonomia, né? E não pode ter a maioridade. Tem Mazinho da FUVEST esse ano, perigoso, né? Mas a gente está aqui caminhando para esse tema aprofundado. Um grande... Tá certo? Daqui a pouco a gente volta e um grande beijo para vocês daqui do nosso papo. Até daqui a pouquinho. Tchau, gente.